começo o programa de hoje falando da terapia conhecida como EMDR. É uma nova abordagem psicoterapêutica que desbloqueia memórias dolorosas através do estímulo bilateral do cérebro. É um reprocessamento através do movimento dos olhos. E a gente vai entender um pouco na reportagem. Rodou. E hoje nós vamos falar aqui no Ver Mais de uma terapia chamada EMDR e a nossa convidada especial é a Camila, que é psicóloga. E como que funciona? A paciente chega aqui no consultório, qual que é o diferencial quando a gente compara, por exemplo, com uma terapia comum, essa que a gente já conhece? Sim, a terapia comum normalmente é de fala. O MDR, a gente tem algumas fases. Na primeira fase, a gente conversa, eu vejo a queixa, tudo que a gente precisa trabalhar, os nossos alvos que a gente fala. Onde que a gente tem que ir? Porque o MDR ele é muito diretivo e focado, por isso que ele é normalmente mais rápido, porque a gente vai direto onde é a queixa do cliente. Essa é a primeira fase falada, depois eu ensino os recursos para o cliente, para ele conseguir lidar fora do consultório com os problemas do estresse que a vida joga, porque eu falo que eu não gosto de criar clientes dependentes de mim, eu quero fora do consultório que eles aprendam a lidar com o que a vida jogar para eles. Então, na terceira fase que a gente fala, por exemplo, vamos lidar com um abuso. Então, tá. Normalmente, a gente pergunta a cena. Qual é a pior cena daquilo que aconteceu contigo? Por exemplo, a pessoa em cima de mim. Qual é a tua crença negativa em relação àquilo? Eu me sinto culpada por aquilo. Se eu não tivesse ido naquele lugar, se eu não tivesse usado uma saia, normalmente é assim. Então, depois, que emoções vêm com isso? Rancor, raiva, tristeza, nojo. Onde tu sente no teu corpo isso? Camila, aqui no estômago. De 0 a 10, o quanto isso te perturba? 10, Camila. Que crença positiva tu gostaria de acreditar, por mais que tu não acredite? Não sou culpada, coisas do passado. Então, a gente começa o reprocessamento, que através desses movimentos bilaterais com os olhos, eu peço para ela pensar naquilo, pensa naquela crença do sou culpada, percebe onde sente isso no corpo e segue os movimentos. E lembram que ela falou que era um 10 de perturbação? A gente vai nos movimentos bilaterais até zerar, que a gente chama. Vai caindo para um 5, para um 3, para um 2, até zerar aquilo não perturbar mais nada ela. O tempo de tratamento depende do tipo de trauma também? Com certeza, depende da demanda da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que, Camila, eu tenho medo de elevador, eu tenho medo de altura, eu quero lidar com isso. Beleza, é muito mais rápido porque a gente vai muito mais diretivo. A gente fala que o nosso cérebro é uma casa. Tem gente que só vai para limpar a despensa, tem gente que vai só para limpar o quarto e tem gente que precisa limpar a casa inteira, que geralmente são os traumas relacionados aos pais, que são de abuso infantil, pai e mãe batia, xingava, humilhava, que daí como eles são mais lá atrás, demora um pouquinho mais. Por exemplo, a pessoa passou 30 anos da vida com aquilo, então daí demora um pouquinho mais, não é tão recente. E eu também conversei com a Fabiana, que é corretora de imóveis e faz a terapia há pelo menos 1 ano e meio. Vamos escutar o que ela disse. O EMDR ele foi uma virada de chave na minha vida, né? Eu cheguei aqui na Camila com várias questões relacionadas ao meu passado, à minha infância, alguns traumas mais recentes que eu tinha. E eu realmente estava precisando de um auxílio para acessar tudo isso e ter um entendimento, né? Uma ressignificação dessas memórias, porque elas não só machucam e doem, como elas também atrapalham, né, no dia a dia. Então, assim, algumas tomadas de decisão, né? Algumas situações que eu estava revivendo por ter aquelas memórias ainda guardadas dentro de mim, né? E o MDR, com certeza, me ajudou demais, assim. A melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos tempos foi ter conhecido o MDR e a Camila, que é uma ótima profissional, que tem me ajudado muito. E quando você fala desses traumas, o pós te ajudou? A Fabiana em casa, a Fabiana no trabalho, a melhora foi em todos os setores? Em todos os setores. Quando eu cheguei aqui, eu estava realmente num lugar muito difícil, né? Eu chamo do fundo do poço, literalmente. Eu estava com os meus relacionamentos abalados, eu estava num momento profissional muito escasso, né? E acessar essas memórias, ressignificar, trabalhar tudo isso ajudou muito na minha autoestima. Eu mudei de profissão, né, me descobri numa nova profissão. Hoje eu estou muito, muito feliz, realmente. E minha vida melhorou financeiramente, meus relacionamentos com família e, enfim, namorado, tudo, né? Até mesmo com meu filho, teve uma mudança muito significante.
E eu sei que é uma terapia utilizada por muita gente famosa que você de casa vai saber, vai reconhecer. Sim, inclusive tem um vídeo muito famoso do Príncipe Harry que ele faz online para tratar a questão da morte da mãe dele. Então, ele fez um tempinho e ele falou que ele melhorou muito, tanto porque estava afetando o relacionamento dele, o casamento. Então, ele sentiu que ele precisava dessa ajuda e ele achou no MDR. Também a Sandra Bullock, que ela percebeu que um trauma dela estava afetando também a criação da filha dela. Então, ela foi atrás, descobriu o MDR e ela falou, meu Deus! E foi muito interessante que tem esse vídeo dela falando que quando ela olha para o lado, ela sente vir aquela enxurrada de emoções do trauma. Então, através dos movimentos bilaterais, a gente consegue, né, desensibilizar isso e ela não sentir mais perturbação em relação aos traumas. Camila, você que trabalha nessa área da saúde mental, da saúde psicológica, para a gente encerrar nossa conversa, falar para o nosso público o quanto é importante você não deixar isso de lado, você tratar aquilo que te persegue, aquilo que te incomoda a ser uma pessoa feliz, a ser uma pessoa melhor. Sim, eu entendo que a mudança, ela pode assustar muito. E muitas pessoas são resistentes à terapia porque, querendo ou não, vai encostar naquela coisa que dói. Mas eu sempre falo que é como academia. Tu não consegue ir na academia e ficar sem sentir dor. Tem que ir lá, se esforçar, doer, para daí tu ficar mais forte, literalmente. Então, quando a pessoa vem na terapia, ela tem que estar pronta para se permitir estar vulnerável, para se permitir abrir, para ser honesta consigo mesma, que daí ela consegue resolver essas questões. Fora que a vida fica muito mais leve. Tem muitas pessoas que chegam com aquela mochilinha de pedra pesada do passado. Então, aqui a gente vai tirando uma pedrinha por vez até essa mochilinha ficar bem leve.